Bom, em primeiro lugar, nós estamos vivendo, como eu falei, um processo político em que eu, por ter dado curso ao processo de impeachment, virei o troféu para poder fomentar o discurso do golpe. Então, era óbvio que, quando se programou um processo desse nas vésperas da eleição, misturou tudo que poderia dar no que deu. Efetivamente, na verdade, é um somatório de situações. A eleição do presidente da Casa, em acordo com os partidos que eram do governo da ex-presidente, com acordo de pôr a minha votação, e, ironicamente, adiaram somente para depois da votação do impeachment e deixou numa semana solta, exclusivamente a 2 semanas da eleição. Sem chegar ao absurdo de, se o presidente do Supremo, conduzindo a sessão do Senado Federal, aceita destaque, com base no artigo da Câmara, o presidente da Câmara não aceita o mesmo destaque na própria Câmara. Então isso mostra que, na realidade, houve uma pauta, um compromisso que estava envolvidos, o acordo do presidente da Casa de pautar e me caçar. Isso já era sabido, que se começasse a sessão hoje, ela iria terminar como terminou. Então, o que aconteceu foi isso. Se fosse depois da eleição, o resultado, obviamente, não teria sido. O senhor não errou? 450 votos, o senhor esperava tantos votos? Não, eu cometi muitos erros. Eu sou um ser humano. Eu já admiti, quando eu escrevi para os parlamentares, que eu cometi muito erro. Eu errei muitas vezes. Mas não foram os meus erros que me levaram à minha cassação. O que está levando à minha cassação é a política. Então eu fui vítima de uma vingança política perpetrada no meio do processo eleitoral. É óbvio que no processo eleitoral, com 50 parlamentares candidatos a prefeito, outros tantos com candidaturas próprias de familiares ou de dependentes dele, e que, na medida eu fui caçado pela conjunção, principalmente a TV Globo, é óbvio. As organizações Globo fizeram uma campanha de perseguição aos deputados para estarem presentes, como faz uma campanha todos os dias. Então, é muito difícil você aguentar, como eu aguentei, um ano inteiro na TV Globo de campanha, como fez. Então, eu diria a você que é o conjunto político do processo de vingança, da conjuntura, que aí eu culpo o governo hoje, não porque o governo tenha feito nada para me caçar, mas quando o governo patrocinou a candidatura do presidente que se elegeu, em acordo com o PT, o governo, de uma certa forma, aderiu à agenda da minha cassação. O senhor se sente abandonado pelo Sérgio Moro? Você esperava só Não, eu disse que o governo é culpado quando fez o patrocínio, que quem elegeu o presidente da Casa foi o governo. Quem derrotou o candidato Rogério Rosso foi o governo. Todo mundo sabe que, na verdade, é uma articulação que o governo hoje tem uma eminência parda, que quem comanda o governo é o Moreira Franco, que é o sogro do presidente da Casa. Então, o sogro do presidente da Casa comandou uma articulação e fez com que fosse feita uma aliança com o PT e, consequentemente com isso, a minha cassação estava na pauta. Era óbvio que isso ia acontecer se fosse antes da eleição. Então, ele não se comportou conforme o regimento. Certamente eu vou buscar recursos judiciais, não há dúvida disso, mas, infelizmente, quando você vai buscar a discussão com relação ao Supremo Tribunal Federal, ele diz que é interna corporis. Quando você vai buscar o interna corporis, eles não cumprem. Então, eu que conheço bem o regimento, como eu falei, eu sei que foi descumprido várias vezes, violentamente, e hoje também várias vezes. Mas hoje, começou a sessão, era óbvio que ele iria ser cassado. Até a palavra que ele deu de forma pública, que só começaria com 420, ele não cumpriu. Então, nem isso que foi colocado foi um jogo político. Então, na verdade, há uma pauta que o presidente da Casa, apoiado pelo governo, se associou ao PT. E era me caçar e conseguiu entregar a mercadoria. Você se sente abandonado pelo Michel Temer? Eu não disse a palavra abandonado. Eu estou culpando o governo, é o governo ter aderido, ter composto. Ser extraído pelo governo. Não, eu não estou dizendo, eu não usei a palavra traído, abandonado. Eu disse que o governo tem a responsabilidade na medida em que patrocinou uma candidatura à presidência da Câmara em conjunto com o PT, com esse compromisso. Então o governo aderiu. em relação a isso? Vai fazer delação premiada? Só faz delação quem é criminoso, né? Então eu não sou criminoso, não tenho que fazer delação. Eu vou escrever um livro do impeachment, eu vou contar, obviamente, tudo que aconteceu no impeachment,
diálogos com todos os personagens que participaram de diálogos comigo com relação ao impeachment. Esses serão tornados públicos na sua integralidade. Todos. Todo mundo que conversou. Todo mundo que conversou O senhor comigo. gravou essas conversas? Não, eu tenho uma boa memória. Eu não gravo conversa e não compactuo com quem grava a conversa. O senhor se arrepende de ter apresentado o pedido de impeachment? Eu me arrependo de ter apresentado, de não ter feito antes. No dia que eu coloquei na gaveta, trancada, com medo de qualquer tipo de coisa, eu já não ter anunciado naquele momento. É isso que eu me arrependo. O senhor teme o juiz Sérgio Moro nesse momento? Eu não tenho que temer ninguém, eu tenho que temer, eu só temo a Deus, né? Eu tenho temor a Deus. E eu vou me defender como estou me defendendo. Eu não tenho preocupação com isso, eu tenho defesa, eu me sinto inocente. Como inocente eu vou me defender. Vou tentar, o ônus da prova é de quem acusa. Quem vê as instruções como estão sendo conduzidas, eu participei lá, 6 delatores depondo num processo, os 6 mentindo entre si e os 6 mentindo com as suas próprias delações. E engraçado é que nesse processo a qual eu fui denunciado, os delatores nos seus depoimentos, nas delações, eles acusam 3 senadores e um ex-ministro de receber e participar. Eu não fui denunciado, minha denúncia foi parcial. A minha denúncia, ela se deu segundo o que foi aceito no momento posterior. Mas os senadores foi no momento da corrupção. E eles acusam que pagaram os senadores. Os senadores não foram denunciados, eu fui sozinho. A ação penal não é indivisível. Então, Quando o senhor fala que os outros Seus aliados não dizem temem que o senhor tem ninguém. dito isso. O senhor acha que o senhor vai ser preso? eu não acho nada. Eu já sou a instrução dos meus processos já foi na fase de denúncia. A fase de denúncia já foi apresentada. Eu vou responder a denúncia. Provavelmente outro for agora. Presidente, além do senhor falou do livro sobre o impeachment, Hã? o senhor falou do livro sobre os bastidores do impeachment. Sim. Além do impeachment, o senhor pretende expor o que sabe de políticos? Aqui, ao tempo que eu for me lembrando de qualquer coisa, pode ficar tranquilo que eu falo com vocês. Como o senhor vai expor isso? Não é como eu estou expondo aqui para vocês. Como você me O senhor tem algum temor em relação à sua família? Querido, eu já disse que eu tenho temor a Deus. O meu temor é Mas sempre em a Deus. relação ao que pode acontecer com a sua família? Minha família não tem absolutamente. A minha família foi vítima do processo político que buscaram a minha família para me atingir. Governo associado ao... Governo e Globo, né? O binômio Governo e Globo associado ao PT. Engraçado, mas é. Em algum momento o senhor se O sentiu... governo tem que ter medo do que o senhor vai falar. O senhor vai falar, o governo Temer tem que ter medo do senhor. Eu não sou pessoa de fazer nenhum tipo de ameaça, velada ou não. Eu não faço ameaça. Quando o senhor fala Eu não que vai tenho. escrever o livro, não é uma ameaça? Ué, eu vou contar o fato, para acreditar para a história. Eu quero contar os fatos. Eu acho que a sociedade merece conhecer todos os detalhes. Até porque uns ficam falando que é golpe hoje vão querer perpetuar esse discurso de golpe pela minha cassação. Então vão dizer, não, é o golpe. Mas É o por que golpe. só revelar isso agora que o senhor foi caçado? Por que não revelar antes? Não, mas eu já ia escrever, eu já tinha anunciado, só que agora eu vou escrever mais rápido. O senhor tem Eu tenho mais tempo. Quando o senhor abriu o impeachment, o senhor conversou com o Michel Temer, ele pediu que o senhor fizesse isso. Leia o meu livro que você vai ver. O senhor tem alguma coisa a revelar sobre o Vamos lá. Michel Temer? Meu querido, eu não tenho nada a revelar sobre ninguém. O dia que eu tiver, eu o farei. O livro Pronto. do senhor vai ser sobre o quê, então? Vamos lá? Mais alguma coisa? O que o senhor pretende fazer agora, presidente? O que o senhor pretende fazer da vida agora? Eu sei, vou pensar. Primeiro vou procurar uma editora para o livro, ver se eu consigo ter uma boa renda com o livro. E depois eu vou pensar como fazer. Presidente, por que o PSDB ou o BEM gostariam de ser vingados de você, então? Não, eu não acusei o PSDB, eu não disse. Então, de que você falou que é vingança? Não, eu falei que a vingança é do PT. Mas o PSDB votou contra você. Sim, sem dúvida nenhuma, voltou. Pergunte a eles. Presidente, o senhor falou do Centrão aí e tudo mais. O Centrão, a maioria ali, Aguinaldo, Rosso, todos votaram pela sua cassação. Se você se sente decepcionado com esses que até bem pouco tempo estavam com o senhor, se reuniram... Eu não vi ainda a lista de votação, mas se votaram foi hipocrisia. Vamos lá. Ele nem apareceu, eu esperava que ele tivesse. Quem? Jovaí não veio nem votar. Não, o Jovaí não veio votar mesmo e com razão, com a repugnância do processo que ele estava. Ele me telefonou várias vezes. Ele avisou para o senhor que faria isso. Não, falou que não tinha, se sentia confortável nem vir a casa. Quando que sai seu livro? Alguém aplaude. Obrigado pelo impeachment! Qual